entrevistar o deputado Lindbergh Farias é a Elô Vilela, que já está aqui, e também o deputado já está entre nós, deputado federal Lindbergh Farias, do PT. Boa noite, Elô. Boa noite, deputado, também. Seja bem-vindo aqui ao ICL Notícias, segunda edição. Boa noite. Prazer falar com esse time aí, viu? Prazer é todo Boa, nosso. deputado. Boa noite. Bom, a gente Opa. convidou aqui o deputado para conversar com a gente, né? Porque os parlamentares do PT e também do PSOL protocolaram pedidos de prisão preventiva contra o Bolsonaro, justamente apontando esse risco de o ex-presidente pedir asilo político, né? Na Embaixada da Hungria, o deputado acionou a PGR, enquanto a deputada Luciene Cavalcante, do PSOL, apresentou esse pedido ao Supremo Tribunal Federal. Então, deputado, eu quero começar por aí, né? Quais são as chances de a PGR decidir pela prisão preventiva? Olha, eu acho que ficou muito claro que houve uma tentativa de fuga, né? Isso aqui é indiscutível. Ele, no dia 8, apreenderam o passaporte dele. Foi uma medida cautelar para evitar o quê? A fuga do país. O que ele faz no dia 12? No dia 12, ele faz uma convocação para o ato do dia 25. O ato do dia 25 tinha um objetivo, que era emparedar, intimidar o Supremo, tentar pressionar contra a investigação. Na minha leitura, ele ficou com medo de ter uma reação ali do Alexandre de Moraes. E ele vai para a Embaixada da Hungria e fica por 40 horas. A verdade é o seguinte, para ele ter entrado, ele já teve autorização do Orbán. Ele, na verdade, autorizou a embaixada. Os funcionários foram dispensados antes. Ele fica lá por 40 horas. Então, a tentativa de fuga, de prejudicar a investigação, está clara. E veja mais, e eu não quero me alongar para vocês se perguntarem, ali foi um ensaio também. Ele teve medo de uma reação àquela convocação do ato 25, passou 2 dias, voltou para casa. Ele ia fugir pela Hungria, ele ia pedir um asilo na Embaixada da Hungria. Isso para mim estava claro. Aí acontece, que a gente não sabe como aconteceu, New York Times, essas filmagens, eu não sei de onde veio, a gente sabe que o Vitor Orbán hoje é o maior líder dessa extrema-direita em poder, que reúne uma extrema-direita, tem uma articulação. E surge esse vídeo que, na verdade, ele acaba mostrando, desvendando o plano do Bolsonaro. O fato é que Bolsonaro já estava com tudo pronto, na minha avaliação, que era numa situação de dificuldade, ir para a Embaixada da Hungria. Se não existir uma medida cautelar, prisão ou outra coisa, ele vai tentar de novo. Chico Sá. Ah, não, perdão, Elô, vai lá. Já ouvi aqui você fazer essa favor, pergunta. Elô. Por favor, Elô. Não, deputado, eu queria perguntar o seguinte, se ele tentou ou se não tentou fugir, acho que para muita gente já está claro que ele estava preparando, né? Foi um ensaio de fuga. Mas eu acho que pode haver mais do que isso, para além de uma possível fuga para a Embaixada da Hungria. Se ele passou tantas horas lá e ele está sob a proibição de falar com correligionários, de falar com Valdemar Costa Neto, de falar com outras pessoas que são coparticipantes, né, desse grupo criminoso que vai ficando cada vez mais claro que foi formado. Então, assim, não haveria também esse outro risco dele estar burlando as normas que já foram estabelecidas para limitar a atuação dele e usar esse tempo na embaixada para fazer esses contatos? Eu acho que sim, mas tinha mais do que isso. Eu acho que ele está preparando, ele disse várias vezes que não aceita ser preso. Veja bem, para ele ficar 2 dias na Embaixada da Hungria, Heloísa, teve autorização do Orbán. Ele não ficaria 2 dias na Embaixada da Hungria sem autorização do Orbán. Aqui eu digo que tem um descumprimento muito claro do artigo 312 do Código Penal, quando fala de prisão preventiva. O parágrafo 1º diz assim: prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de obrigações impostas por medidas cautelares. Ao apreenderem o passaporte dele, o que é que o ministro Alexandre de Moraes queria? Evitar fuga. Nessas 40 horas que ele ficou lá dentro, se tivesse alguma coisa, um pedido de prisão, você sabe que tem um artigo
da Convenção de Viena, de 1961, que diz embaixadas. Na verdade, nós estamos tratando de pessoas, território do país que está aqui. Então, se naquelas 40 horas tivesse havido qualquer tipo de ação, prisão preventiva, ele não poderia ser preso. Então, eu acho, Heloísa, que tem essa articulação, mas eu acho que a questão da fuga está muito presente na cabeça do Bolsonaro o tempo todo. Imagina se ele ficasse ali, os bolsistas ali na frente, ele ia tentar criar um clima. Então, isso, para mim, está escrito. Então, veja, vai ter depoimento do Bolsonaro amanhã, Polícia Federal. Alexandre Moraes, ministro, prisão preventiva é tudo que ele está fazendo. Tentativa de fuga, desobedecendo medidas cautelares, mesmo essa caminhada deles pelos municípios, como ele está fazendo, é para encurralar o Supremo, mas vai lá. Tem cálculos aqui também que são políticos, que é natural que se veja, olha, tem gente que diz para mim, é melhor prender ele depois de tudo. Né? Claro. É o que o Palácio do Planalto está dizendo, inclusive, nos bastidores, que é a avaliação do Planalto. É uma leitura, mas eu chamo a atenção de um perigo. Se não for prisão preventiva, para mim tem que ter cautelar. Porque se não dermos cautelar, que restrinja a liberdade, que tenha tornozeleira eletrônica, que ele fique em Brasília, ele está criando um clima nesse país, pessoal. A lógica deles aqui é criar o caos, o inferno. Aí eles não precisamos pacificar, não tem que impedir a prisão do Bolsonaro. Eles voltaram a estar agressivos nas ruas. Você vê o Eduardo Bolsonaro, semana passada, abriu uma faixa no programa do PT. A Gleice foi para o Rio Grande do Norte, eles botam gente atrás. Eles estão querendo criar esse clima. Então, o que é que eu acho? Eu acho que se as instituições, num momento como esse, não derem algum grau de restrição a essa movimentação deles, a gente pode estar facilitando uma fuga ou a criação desse clima aqui no país. Então, eu acho, sinceramente, que alguma coisa tem que ser feita, porque é muito grave o que houve, não é qualquer coisa. O Leandro Demore agora mesmo falou com a gente, né, dessa questão metajurídica que tem que se considerar o risco, que foi dito algumas vezes já. Há que se considerar o risco político de prender e ser transformado em Marte, ser solto. Se prende, solta, prende, solta. Prende, solta. Agora, eu concordo que existe esse risco. Agora, ele solto, descumprindo a lei, né, como o senhor citou aí, o artigo 312 do Código Penal, né, ele está fazendo arruaça. Ele está juntando gente ignorante, gente que... Eu falo ignorante, não é só estou chamando de burro, não. Estou dizendo ignorante é que ignora o que está acontecendo, porque vive numa bolha, né, do gado bolsonarista. E está juntando não sei quantos mil na Paulista, ele já está marcando que vai fazer uma no Rio de Janeiro, vai fazer uma em Joinville, né, que Santa Catarina é bem bolsonarista. Quer dizer, ele vai criando um clima político com a tentativa, que o senhor falou, de emparedar o Supremo. Eu acho o seguinte, é preciso botar logo a medida cautelar ou meter na cadeia e segurar mesmo, falando, um senhor solto. Olha, eu havia conversado isso com o Cacai, com o Antônio Carlos Almeida Castro, há 2 semanas. Falei, Cacai, esse negócio que o Bolsonaro fez na Paulista e fez em Cabo Frio, em Maricá, que ele juntou gente aí no interior do Rio de Janeiro, né? Eu falei, isso não é suficiente para uma prisão preventiva, porque está evidente que ele está incitando os ignorantes que o seguem para avançar contra as instituições, principalmente o Supremo. Sabe, Chico, eu acho assim, pode prender sim. Agora prende e não solta, deixa a presa até o julgamento. Porque motivo para isso tem. O cara tentou se homiziar, não está homiziado, é que ele não tá condenado. Né? Mas tentou se homiziar na embaixada, não é possível que essa nota que a assessoria dele, ou Weingarten, soltou ontem, vá ser apresentada ao Supremo como explicação. Ela é patética, é risível, é ridícula. Então prende o cara, olha, ele está fazendo isso, ele tentou fugir e ele está incitando
as turbas, acabou. Cana nele. Ó, Quero ver alguém Você para sabe- falar, bom você sabe, dia, Chico. presidente Bolsonaro. Quero ver. Chico, na verdade, esse cálculo que é político e que é legítimo de se fazerem, puxa, se prender agora pode... Tem que ter cuidado, porque isso também pode acontecer ao final do processo. Eu começo a escutar os presidentes, olha, não sei se prender é bom. Gente, eu estou convencido de uma coisa. Vocês que sabem mais história, principalmente vocês dois, Chico Pinheiro e Chico Sá, nesse país, a gente sabe que a gente viveu um problema, a gente teve uma ditadura, infelizmente houve uma anistia. E essa turma que está aí, que fez essa tentativa de golpe, na verdade é da mesma família lá, ó, do general Silvio Frota. É uma extrema-direita violenta que teve nesse país. O atentado à bomba no Rio Centro, Dona Lídia de Monteiro na OAB, que morreu. Mais de 40 atentados a bombas em bancas de jornais. Essa turma volta. É a mesma turma. Era o general Heleno que carregava a mala do Silvio Frota, que monitorou o ministro Alexandre de Moraes para prendê-lo. Teve um episódio que quase explode uma bomba em Natal, no Natal de 2020, antes da posse do Lula, 2022, no aeroporto de Brasília. Então, se não tiver prisão, então as instituições, a gente vai ter que ter coragem, se não for agora, no momento certo, porque sempre tem uns argumentos, numa parte da esquerda que me incomoda. Não, é melhor não. Nós vamos polarizar o país. Vocês não estão entendendo o que está acontecendo? Se deixar solto, Esse país piora. está mais do que... Se deixar solto, A gente piora. vai ter que enfrentar. Agora, ele quer fugir. Eu achei hoje os comentários, eu assisti o programa, porque eu gosto de ver os programas todos lá, os comentários ali do pessoal da Globo News, muito leves no seguinte sentido. Ah, o asilo é um direito dele. Não. Escuta só. Aqui, eu já escutei. Aqui a esquerda, sabe que o asilo foi um instituto que teve muita força na América do Sul, no meio das ditaduras latino-americanas. É completamente diferente, pessoal, de você estar no Estado Democrático de Direito, e esse Estado Democrático de Direito tem que prender e utilizar de medidas cautelares para quem cometeu o crime. Não achar que é simples assim, eu vou lá, no momento que a gente sabe que a gente está... É um Estado que está lutando para fazer a democracia prevalecer. Então, não tem esse sinal de igualdade. Eu fiquei preocupado com algumas falas hoje, que pareciam que era uma certa normalização. Não, é normal, ele pode. É claro que o Orbán, quando eu falo que o Orbán autorizou, é porque asilo político, quando existe, para a pessoa entrar e ficar lá dentro, teve autorização do presidente da República. Espera, olha, Agora, deputado, peraí. Obviamente. Eu estava vendo hoje, Obviamente. né, o asilo, o país, se você pede asilo a uma embaixada, a embaixada compulsoriamente já tem que te dar 48 horas de asilo enquanto ela avalia se há justificativa ou não. Mas 48 horas ela tem que dar, independente de qualquer coisa. Então, ele pode ter pedido asilo unilateralmente. Agora, eu acredito, como você acredita, que ele, naturalmente, falou com o fascistoide lá. Vítor Orbán, 2 dias antes, né, deputado? 2 dias antes do Bolsonaro correr lá para a embaixada, amedrontado, ele tuita, em nome do governo húngaro, dizendo que Bolsonaro era inocente. Twitter pode procurar, Twitter do Vítor Orbán, não é do secretário que estava lá passeando, não tinha o que fazer lá no governo húngaro e publicou qualquer coisa, não. Do Vítor Orbán, dizendo que o colega dele brasileiro era inocente. Há quem diga no Brasil que era uma senha, a senha já para o asilo e para a história toda. E vou te dizer, Xará, a situação dele hoje, do Bolsonaro, é mais complicada do que era antes dessa notícia ter saído. Sim. É o seguinte, porque agora estão de olho nele. Quer dizer, a hora que ele menos esperar, ele pode de manhã amanhecer com a Polícia Federal levando ele. Pode? Sim. Pode. Mas há motivo para isso? Então agora é que ele tem que se cuidar muito, porque agora ele pode encanar a qualquer momento. Tá manjado, né? Tá manjado. Agora você já imaginou Bolsonaro fugido, homiziado na embaixada da Hungria e os bozoloides todos na porta com bandeira de Israel, aí vai dar um rolo. A confusão com a Hungria, Olha, né? Porque a Hungria não bate, É por né, Elô? Diga lá, Elô.
Luan. Não, é por isso que eu não desconto a possibilidade do vazamento dessas imagens ter alguma ligação com o trabalho de um serviço secreto dos Estados Unidos, por exemplo, porque a eu ia CIA falar isso. está de olho, desesperada para evitar a eleição do Trump. O Orbán é hoje um dos poucos sobreviventes, né, da extrema-direita no poder, são poucos, mas que é um grande articulador da extrema-direita que está se articulando com o Bolsonaro, que se articula também com o Trump. E a CIA não quer que isso aconteça, que isso vá para frente, isso é muito claro. Existe uma briga desde o primeiro dia que o Trump foi presidente, quando ele tomou posse, a briga da CIA com o Trump é clara, existente, notória. E foi a CIA que impediu ele de ir lá para o Capitólio no dia do quebra-quebra do 8 de janeiro. Elô, né? gol de placa. De segurança tirou o volante, né? Virou o volante e falou, o senhor Gol de não vai. placa. Então... Diz a Márcia. O New York Times foi escolhido pela pessoa que vazou essas imagens para ser o lugar de divulgação disso, para que o mundo inteiro soubesse. E depois a gente recebeu também essas imagens com exclusividade que a Carla conseguiu para gente. Agora, eu acho que isso tudo está conectado e não é à toa. E acho que o deputado tem toda a razão quando diz que a hora, essa, é aquela. A hora é quando tiver as provas e ele tem que ser preso. E a gente já provou historicamente que a anistia de ditador, de torturador, de gente que tenta solapar a democracia não dá em boa coisa no futuro. Quero agradecer. Eu posso falar, Heloísa, viu, Chico? Eu vou Você pedir sabe só, o que eu vou dizer uma deputado, coisa. desculpa te interromper, eu vou pedir para o senhor fechar rapidinho, porque a gente mais do que já ultrapassou o tempo aqui. Eu vou pedir essa gentileza para o senhor, Não, por favor. Vai ser rápido, porque eu inclusive ia falar sobre isso. Eu concordo totalmente com o que a Heloísa falou. Na verdade, foi estranho surgir no New York Times. E, na verdade, tem uma articulação da extrema-direita que é monitorado. E eles, na verdade, melaram o plano do Bolsonaro, porque o plano do Bolsonaro estava organizado. Ele saiu dali, ele ia ficar quietinho, e ele ia de novo entrar na Embaixada da Hungria. Eu tenho concordância, Luiz, aqui, total. Ó, pessoal, para mim é sempre um prazer pelo alto nível, viu? Espera aí que falar com vocês. Tem mais uma coisa. O Orbán é crítico, é feroz, é inimigo de Netanyahu. Porque é gente da direita, da extrema-direita, que não se bate, entendeu? E os Estados Unidos são aliados de Netanyahu. Quer dizer, Bolsonaro ainda cria... Mais ou menos, né? Já está virando, né, Chico? Eles já estão virando mais ou menos. Estão virando a chave aí. Virando a chave tá um negócio meio complicado. Ô, Elô, virar a chave é parar de dar dinheiro para o cara matar, para o cara fazer genocídio contra os palestinos. Eles continuam dando dinheiro. Né, com os grandes interesses do capital, né, dos estadunidenses. Né? É um povo macabro, é um povo cruel, é um povo... O povo não, fala o governo, né? O governo genocida mesmo. A gente conseguiu um espacinho aqui para manter o deputado um pouquinho mais com a gente. Deputado, dá para o senhor conversar mais um minutinho aqui com a gente? Eu tinha mais uma questão para perguntar a respeito da Venezuela. Aqui, né, a gestão do Nicolás Maduro, ele reagiu a críticas do governo Lula, né, ao processo eleitoral lá na Venezuela. E os venezuelanos, eles classificaram uma nota do Itamaraty como cinzenta e intervencionista. Foram os termos que eles usaram, além de dizer que o texto parece ter sido editado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. Leia a nota. O Gabriel vai colocar para a gente aqui na tela. A nota, ela é bem longa, não vou ler tudo, tá? A gente vai ler só um pedacinho aqui. Mas o governo Lula, para a gente explicar, publicou hoje uma nota criticando o processo eleitoral na Venezuela. O texto manifesta preocupação pelo fato da candidata de oposição ao Nicolás Maduro, a Corina Iores, ter sido impedida de se registrar na eleição. A Corina, que foi indicada pela Maria Corina Machado, que era a candidata favorita da oposição venezuelana, mas está inelegível por 15 anos. A Maria Corina, ela diz que o governo do Nicolás Maduro só permite a candidatura de quem quer. Agora sim, vou dar uma olhada aqui na nota. Brasileira.
Isso eu estava explicando o contexto, mas a gente tem o comunicado da República Bolivariana da Venezuela, que diz o seguinte, vou ler aqui um trechinho. O Ministério do Poder Popular para as Relações Exteriores repudia o comunicado cinzento intervencionista redigido por funcionários da chancelaria brasileira, que parece ter sido ditado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, no qual são emitidos comentários carregados de profundo desconhecimento e ignorância sobre a realidade política da Venezuela. Quero ouvir, deputado, o senhor a respeito disso. E o governo venezuelano diz que tem mantido uma conduta fiel aos princípios que regem a diplomacia e as relações amistosas com o Brasil, mas fez essa crítica bastante direta aí ao governo federal, ao governo brasileiro, né, ao governo do presidente Lula, por conta dessa nota que foi emitida pelo Itamaraty mais cedo. Então, quero ouvir a posição do senhor a respeito disso, por favor. Olha, Gabriela, o tema é complexo, a gente sabe que não consegue resolver rapidamente, mas deixa eu te contar. O Brasil, nos governos Lula e Dilma, sempre jogou um papel na Venezuela de forçar o diálogo do governo com a oposição. Existia me falha o nome dele agora, o principal nome da oposição no primeiro governo do Lula, era um governador, que ele sempre dizia, olha, há sempre mediações feitas pelo governo brasileiro. O Brasil tem um papel na geopolítica mundial importante. Eu lembro que Bush era presidente dos Estados Unidos e tinha problemas com Chaves e ele ligava para o Lula. E Lula fazia essa ponte. Eu acho, sinceramente, que o governo brasileiro, o governo da Venezuela pode não ter gostado, mas a postura do governo brasileiro é uma postura importante para a Venezuela e para a América Latina. O Brasil tem que escutar todos os setores. Esse é o papel que o Lula se coloca e o Itamaraty se coloca. Então, eu entendo, inclusive a nota da Venezuela, ele fala funcionários da chancelaria. É uma forma de preservar o papel do Lula. Eu acho que a melhor forma de ajudar o povo da América Latina é o que o Itamaraty e o que o Lula fez, sinceramente. Me escutam? Lula... Eu destacaria exatamente isso. Eles falam funcionários da chancelaria, como quem diz, isso não veio do presidente Lula. Claro. No final da nota, eles ainda dizem: finalmente o governo bolivariano agradece as expressões de solidariedade do presidente Lula, que condenam direta e inequivocamente o bloqueio criminoso e as sanções que o governo dos Estados Unidos impôs ilegalmente. Ou seja, ele reclama, tenta separar o Lula da história e ainda agradece ao Lula tudo que ele sempre tem feito ao condenar, né, o bloqueio dos Estados Unidos. Então, é isso que o senhor está falando. Eles reconhecem um papel importante que o governo brasileiro sempre desempenha na negociação, tanto dentro da Venezuela como da Venezuela com seus vizinhos, como foi o caso recentemente, né, por conta de Essequibo, e agradece a amizade com o governo Lula, no fim das contas. Deputado, vamos voltar ao homem da embaixada. Vamos voltar ao Bolsonaro. Só terminar isso aqui que a Elô falou. Eu acho o seguinte, ninguém pode ignorar, né, a crueldade do bloqueio estadunidense à Venezuela, como é a Cuba, né? Cuba está em momentos dificílimos, dificílimos, por causa das maldades dos interesses norte-americanos. Um bloqueio criminoso. Agora, né? o Maduro está sofrendo tudo isso, agora ele tem que entender que há limites. Há limites, né? E mesmo o governo brasileiro vai ter que chegar uma hora e falar, Maduro, já deu, velho, não dá. Quer dizer, o Maduro dificulta, sim, o processo eleitoral limpo, e o Maduro conseguiu expulsar da Venezuela os jornalistas e fechar o escritório da emissora alemã, a Deutsche, a Deutsche Welle. Fechou. Por quê? Porque a emissora alemã estava fazendo uma reportagem, né, onde levantava suspeitas sobre o envolvimento de algumas figuras do governo com o narcotráfico. E ele mandou embora e fechou. A notícia que chegou que fechou. Quer dizer, o sujeito que não consegue ouvir... pesada, né? O cara que não consegue ouvir, né, o noticiário de uma TV alemã, porque se fosse nos Estados Unidos, daí, aí passa um pouco da conta, né? Então eu acho que o Maduro vai ter que recuar. Se continuar assim, ele vai criar problema com o Lula mesmo.
Mas, deputado, fiquei curioso para saber qual a sua avaliação desse movimento de anistia aí no Congresso. Não só o perigo, não estamos mais falando do perigo de Bolsonaro insuflando as massas e etc. O perigo de uma votação no Congresso e anistia aí, a partir do Arthur Lira, a partir dos ex-aliados e dos novos aliados. Você acha que corremos esse risco de uma anistia no Congresso para limpar todos os crimes do Bolsonaro? Eu acho, na verdade, isso hoje, na correlação aqui, impossível. Eu estava até vendo vocês falarem do tenente-coronel Mauro Cid. O que levou ele a mudar é burrice, não é burrice. Veja bem, o Bolsonaro tenta criar, com essas mobilizações, ele tenta subir nas pesquisas para aquilo ser uma moeda de troca, aumentar a força aqui no parlamento, puxar governadores, né? Luísa, eu não imagino que um tenente-coronel Mauro Cid desse pode ter sido convencido, dizendo o seguinte: olha, você está indo para um caminho errado, você está passando como um traidor, Lula caiu nas pesquisas, né? Tarcísio pode vir presidente, nós vamos ganhar, aí nós vamos te indultar, te tirar da cadeia. Porque o meio dele, eu fiquei impressionado com aquela entrevista que ele deu, que ele falava sempre o que os bolsonaristas falam. Entrevista não, aquele vazamento da Veja. Ele falava o tempo todo das narrativas, as narrativas. É a lógica deles. Então, eles ainda são uma alternativa de poder no país. E eles manuseiam isso para pressionar o Supremo. O que eles querem é que a turma chegue para uma turma do Supremo e diga: gente, não dá, não faz isso não. É pior, não prende. Só que o que aconteceu? O depoimento do general Gomes Freire e do brigadeiro Batista Júnior deu um checkmate até no Supremo. É impossível não prender. Disseram que era ele, falaram de tudo, entende? Mas eu acho que ele tenta jogar com essa coisa, com a força nas ruas para tentar ganhar espaço aqui no parlamento, puxar governadores, mostrar que é uma alternativa, e ainda é, de fato, na eleição de 2026. Eu acho que o que está por trás do tenente-coronel Mauro Cid é um pouco disso. É voltar aos seus. Porque imagina como ele deve ali no meio daquele povo, como deve ser a vida dele no dia a dia. Então ele acena para ali e deve dizer: olha, a gente vai retomar. Então eu acho, Chico, só para encerrar, que aqui no parlamento tem muito movimento oportunista por causa da popularidade de Bolsonaro em alguns lugares. Eu encontrei um deputado de Santa Catarina aqui, que não é nem bolsonarista, mas disse: não, se tiver isso eu voto com eles. Porque o país está dividido. Agora, hoje eu te digo, não tem correlação de forças para um projeto desse avançar. O que eu acho é que se não houver nenhuma contenção como eles, para eles podem ganhar mais musculatura. Então essa história do cálculo, se fosse até para encerrar aí para vocês, para dizer o seguinte: eu apostaria, eu entrei com a representação falando de prisão preventiva, eu apostaria que o ministro Alexandre de Moraes, o Supremo, vai, na verdade, tomar outras medidas cautelares, mas que signifiquem um certo aperto a essa prática golpista de tentar intimidar o Supremo, de possibilidade de fugas. Então eu apostaria aqui em outras medidas cautelares. Não sei se é tornozeleira eletrônica, não sei se é ficar em Brasília, em casa, mas eu acho que pode haver alguma medida nesse sentido.